Welcome back. E now vamos começar a falar sobre dinâmica, nesse caso, dinâmica de uma partícula, não de um corpo rígido. E aqui temos tipos de forças, quer dizer, que são as forças que vamos precisar, pelo menos até agora, e é importante, é necessário entendê-las, porque os problemas e os problemas, os próximos capítulos lá em frente vão depender muito acerca dos conceitos que vamos ver aqui. Então, temos o peso, que praticamente é vertical, dirigida verticalmente para baixo, é sempre o sentido, não importa, por exemplo, o tamanho do corpo, o peso é sempre dirigida para baixo. Está aqui a fórmula do peso, temos aqui a fórmula do peso, e né, essa fórmula aqui é já bem conhecida por muitos. Peso igual a massa vezes gravidade. Vamos considerar que ela é 9,81, vou considerar esse valor, uns arredondam. Tem a força de reação normal, que é a força quando nesse caso temos superfície de contacto. Quando temos superfície de contacto, nesse caso vamos ter a força vamos ter a reação normal, que é a força que a superfície exerce sobre o corpo. Depois, nós temos a tensão, nesse caso, tensão. Essa tensão T é a força, vamos considerar como uma força que atua em cabos ou fios. Se nós tivermos cabo, então teremos uma tensão. E a força de atrito, que é a força ao contrário ao sentido do movimento. Então, tendo em mente esses conceitos, os tipos de forças, vamos desenhar assim o diagrama nas diferentes situações apresentadas abaixo. Primeiro, um corpo, uma superfície horizontal, e esse corpo movimenta-se nesse sentido. Temos nesse sentido aqui. Se for apresentar o diagrama, nós teremos. Temos que saber, primeiro, temos que saber, por exemplo, o peso. O peso atua sempre, segundo o que nós vimos ali, verticalmente para baixo. Quer dizer que não importa o peso, eu venho aqui no centro do corpo para ficar mais fácil e eu coloco. Quer dizer que o peso atua aí, temos o peso P. Um peso P. Então, essa é uma superfície. Se esse bloco está numa superfície, quer dizer que a superfície exerce uma reação sobre o corpo. Quer dizer que vou colocar para cima. A superfície exerce pelo corpo. Quer dizer que nós podemos ver que tem uma reação, uma força aqui. Temos a reação normal. N. Então tem que, nota que essa reação normal é sempre perpendicular à superfície. São 90 graus perpendicular. O peso aqui está perpendicular, mas o peso nem sempre será perpendicular à superfície. Mas a reação normal será sempre perpendicular à superfície. Não se esqueçam disso, é um problema muito importante. Então vamos considerar que o corpo está se movimentando nesse sentido. Se disserem que o atrito é desprezível, acabou. Já não precisamos de nada. Agora, notemos que dizem que o atrito não é desprezível, né? Notemos que dá um coeficiente de atrito. Nesse caso, se derem coeficiente de atrito, quer dizer que temos que representar. O corpo está se movimentando para ali, quer dizer que o atrito tem que surgir no sentido contrário do movimento. Quer dizer que temos aqui a força de atrito. Está se movimentando para ali. Assim temos o diagrama nesse caso. Vamos na segunda situação, né? A segunda situação será um pouco diferente. Vamos considerar que o corpo está a ser puxado por um fio, né? Então está a pedir a tensão desse fio. Por ser fio, não está a pedir, está a pedir apenas traçar o diagrama. Então teremos, vamos primeiro no corpo, temos o peso que atua dirigida para baixo, já vimos. Dirigida para baixo. Temos o peso. Então temos de novo a superfície. Vai exercer sobre o corpo uma força que atua para cima, nesse caso. Que é a força de reação normal. Nota que é perpendicular à superfície. O peso aqui também é perpendicular. Mas quer dizer que, como eu disse ali, o peso nem sempre será, mas a normal será sempre. E depois, está
o corpo se movimenta naquele sentido, se considerar a força de atrito der um coeficiente, quer dizer que a força de atrito vai em sentido contrário ao do movimento. Se estiverem a puxar o corpo para cá, a força de atrito iria para lá. Então teremos aqui a força de atrito. E mais uma força. Falta mais outra força, porque nós sabemos aqui temos um fio, né? Ou cabo, nesse caso. Então tem que ter uma tensão. Se fizerem um corte aqui, a tensão ia surgir da maneira de que ação-reação, né? Sempre que faz um corte, as forças surgem em forma de pares. Então temos aqui essa tensão e aqui temos também essa tensão, é a mesma. Só que para este exercício, por exemplo, se fosse para resolver esse exercício, só precisamos dessa parte. É porque aqui nós podemos achar a tensão e a tensão será igual a essa tensão. Só precisamos dessa parte. Vamos no terceiro caso, temos o plano inclinado. Plano inclinado, tá bom. Primeiro devemos traçar, sempre devemos traçar. Temos aqui alfa, traçar os eixos. Tem duas maneiras de resolver, depois vou considerar qual é a melhor, que é considerado sempre. Tem um eixo aqui, depois tem outro eixo aqui. Fica mais fácil considerando, traçando eixos nesse caso. Considerar aqui na vertical y, aqui x. Olha que aqui também podíamos também colocar eixo, por exemplo, aqui seria, ao resolver seria, por exemplo, aqui seria eixo x, e aqui para cima seria eixo y. Mesma coisa aqui. Então, vê. Então podemos ver, o peso está sempre verticalmente para baixo. Temos aqui o peso. Eu vou considerar nesse caso, vamos supor que esse corpo desliza para baixo. Quer dizer que ele desliza nesse plano inclinado. Quer dizer que o sentido do movimento é esse positivo. Positivo é este. Então, eu coloquei o x aqui, o y aí. Tá bom. Depois, eu tenho que colocar a reação normal. Porque tem essa superfície. Essa superfície. A reação normal deve ser que perpendicular à superfície. Eu puxo uma linha. Normalmente essa linha tem que passar pelo centro. Aí está. Essa linha deve fazer um ângulo de 90 graus com a superfície para ser perpendicular. Quer dizer que essa linha dá normal. Quer dizer que temos aqui a força normal, que é perpendicular à superfície. Quer dizer que esse ângulo daqui com este é 90 graus. E depois, vamos supor que eles dão um coeficiente de atrito. Que temos que pôr também o sentido da força de atrito. A força de atrito vai atuar oposta ao movimento, mas tem que ter o sentido do movimento. Tem este sentido. Está aqui o sentido do movimento. Paralelo à base do plano, a inclinação. Paralelo a este lado aqui do plano. Então, a força de atrito terá o sentido contrário do movimento. Se isso é para considerar, quer dizer que terá o sentido contrário do movimento. E depois é só saber. Aqui tem um ângulo alfa com a horizontal. Quer dizer que esse ângulo alfa é o mesmo feito aqui. E é o mesmo também feito aqui. E o peso estará sobre o eixo y. A normal fará um ângulo alfa com o eixo y. E a força de atrito fará um ângulo alfa com o eixo x. Então, mas assim seria um pouco complexo. Agora, a outra maneira mais fácil, que é a maneira que normalmente os casos planos inclinados são resolvidos, que é a maneira mais simples, é considerar o eixo paralelo em relação à inclinação. Né? Paralelo quer dizer que esse eixo y deve ser 90 graus com esse. Eixo y. Se o corpo está a deslizar, quer dizer que eu coloco assim. O sentido positivo é esse, porque vem para baixo. E eu coloco o peso, está sempre vertical para baixo, verticalmente para baixo. Peso. Então, tem logo aqui o ângulo feito é alfa. É o ângulo também da inclinação. Então, você vê o peso aqui. É o mesmo.
Mesmo sentido com esse, só mudou a forma que colocamos os eixos. Por exemplo, a normal é perpendicular à superfície. Essa linha é paralela a esta base. Este y é paralelo ao eixo x, é perpendicular ao eixo x. Então também será perpendicular, por sua vez, à base. Então a normal vai no eixo y. Porque, em outras palavras, a normal, eixo y é perpendicular à base. A normal, como é sempre perpendicular à base, quer dizer que tem que é o eixo y. Então depois, coeficiente de a força de atrito, sentido ao contrário do movimento, vai surgir para cá. Sentido contrário. Sentido contrário. E assim temos nosso diagrama já feito, representando as forças. E tem esse último caso, por exemplo, vertical. Vamos supor que é aplicada uma força para manter assim, neste sentido. Uma força F. Então, eu vou representar. Como é que eu represento? Da mesma maneira, não tem nada especial aqui. O peso é sempre verticalmente para baixo. E depois nós teremos a reação normal. Não vai surgir para cá, porque deve ser perpendicular a esta base. Nota que temos aqui a base. Temos aqui a base. Quer dizer que nós teremos que essa força, aqui atua perpendicular à base. Quer dizer que eu posso colocar aqui. Outra posso colocar aqui. Quer dizer que atua essa força, essa superfície exerce sobre o corpo. Vou chamar de força normal. Agora, podemos ver que nesse caso, a força normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Já o peso não. O peso faz 0 graus com a superfície. Aqui, independentemente dos casos, vou usar esse, que é igual mesmo também. Temos que a normal faz o ângulo de 90 graus com a superfície. Enquanto que o peso não faz ângulo de 90 graus, não é perpendicular à superfície. Aqui aconteceu, quer dizer que em caso geral, o peso tem que atuar sempre para baixo, não importa, não tem nada a ver com o ângulo, sempre verticalmente para baixo. Enquanto que a força de atrito é contrária ao sentido do movimento e a força normal é sempre perpendicular à superfície. E isso é muito importante para os próximos problemas. Então, até já, não se esqueça.